Oi, pessoal! Estou aqui novamente, professora Melissa, de Língua Portuguesa, para que possamos juntos realizar a correção da nossa atividade. Vamos lá! Pessoal, então esse é o texto do material didático, volume 2, da página 33, que eu pedi que vocês lessem. Então, vamos para a questão número 1. Sobre o texto, lei da petição pública, assinale as alternativas corretas. O texto estrutura-se em 2 parágrafos e, em ambos, o autor se manifesta em primeira pessoa. Então, essa alternativa não está correta, porque lá no primeiro parágrafo, o autor fala o quê? Acredita-se que este seria mais um entre os vários instrumentos disponíveis. Então, se ele estivesse falando em primeira pessoa, ele falaria, eu acredito. Então, quando ele disse acredita-se, então, nessa primeira parte, ele não está se manifestando em primeira pessoa. No segundo parágrafo, além de explicar como funciona a lei, o autor defende que ela deve ser implementada no Brasil. Sim, é isso que ele traz para nós no segundo parágrafo e bem no finalzinho ele ainda fala que essa ideia ela pode e deve ser implementada no Brasil, mas com as adaptações à legislação aqui do nosso país. Apesar desse texto ter um único autor, os verbos usados no último período do texto sugerem um interesse coletivo. Sim, porque como ele fala nessa parte do final do texto, temos ciência das diferentes realidades políticas entre os 2 países, mas acreditamos que a ideia pode e deve ser implementada no Brasil com as devidas adaptações à legislação vigente. Então, é só observar os verbos. Temos ciência, acreditamos que é a ideia. Então, não está na primeira pessoa. Quando ele fala temos, nós temos, acreditamos, nós acreditamos. O autor reconhece as diferenças existentes entre a legislação do Brasil e do Reino Unido. Sim, tanto que no final ele aborda o quê? Que acreditamos que a ideia pode e deve ser implementada no Brasil, mas com as devidas adaptações à legislação vigente, a legislação do nosso país. Já existia uma lei da petição pública, mas, na atual versão, são exigidas 10.000 assinaturas. Só vocês observarem ali no cantinho do texto, 20.000 assinaturas, e ele já tem 181 apoios. Número 2. Operadores argumentativos são palavras ou expressões que conectam ideias, orações, frases e parágrafos, garantindo coesão e coerência textuais, e marcam o posicionamento do autor sobre o assunto desenvolvido no texto. Releia o seguinte trecho. Temos ciência das diferentes realidades políticas entre os 2 países, mas acreditamos que a ideia pode e deve ser implementada no Brasil, com as devidas adaptações à legislação vigente. Então, a palavra destacada nesse período, a palavra mas, letra A, expressa uma ideia contrária à apresentada na oração anterior. B, estabelece uma comparação entre elementos, visando a determinada conclusão. Letra C, introduz uma justificativa ou explicação relativa à oração anterior. Então, a correta é a letra A, por quê? Mas é uma conjunção adversativa, ou seja, é um operador argumentativo que está ali no texto para indicar uma oposição de ideias, uma adversidade, um contraste. Então, nesse caso, eu tenho a oração 1, temos ciências das diferentes realidades políticas entre os 2 países, vírgula, aí vai a ideia contraditória, a oposição. Mas acreditamos que a ideia pode e deve ser implementada no Brasil, com as devidas adaptações à legislação vigente. A atividade número 3, ela pede que vocês reescrevam esse trecho, substituindo a palavra destacada por outras de sentido equivalente. Então, como eu mencionei para vocês, mas é uma conjunção adversativa, então qualquer uma daquelas palavras vai expressar o mesmo sentido. Então, se eu usar porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, o sentido vai permanecer o mesmo, basta utilizar a mesma estrutura. Temos ciência das diferentes realidades políticas entre os 2 países, vírgula, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, acreditamos que a ideia pode e deve ser implementada no Brasil com as devidas adaptações à legislação vigente. Espero que vocês tenham compreendido, que tenha dado tudo certo. Nosso estudo sobre os gêneros textuais, que hoje estudamos sobre manifesto e a petição online. Então, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.